Amado Criador, te damos graças porque nós cremos. E não cremos porque alguém crê. Nós cremos porque nos foi revelado. Isto nos dá maior segurança. Não estamos impulsionados pelo homem, mas estamos impulsionados pela palavra que está no homem. A palavra é o importante para nós. Ajuda este grupo de amados irmãos que se encontram nesse local, amando ao Senhor, reverenciando sua palavra. Aquilo que é luz para uns e trevas para outros. Mas o eleito identifica a luz da hora. E aqui eles estão para este fim. Obrigado, Senhor, por termos vida para viver para Ti, para entregar a Ti o cântico que sabemos inspirado pelo Senhor, cantando com a Tua unção, com a Tua direção, o melhor que temos. E agora o momento da palavra, vamos entregar aquilo que o Senhor já entregou. Temos que repetir o que o Senhor falou através da sua boca neste dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos aproveitar que vocês estão de pé e vamos ler Apocalipse 3, verso 1 e verso 21. Deus abençoe cada um de vocês que estão conosco. Eu creio que a palavra de Deus, ela é clara e ela pode nos ajudar, nos despertar, nos ensinar. Então nós vamos juntos aprender com esta palavra. O irmão Ademir estava falando da porta estar fechada, até dá a entender que fechamos toda a porta. É a porta da frente só que fica fechada, mas a porta ao lado está aberta. Então, até para aproveitar o povinho aqui dentro, muito melhor, e nos resguardarmos um pouco deste frio. Está muito boa a reunião, desta forma com a porta aberta ao lado, que nesse local agora é considerado como um tabernáculo onde nós adoramos a Deus. Amém? Apocalipse 3, verso, me perdoe, eu disse verso 1, é verso 14 e verso 21. Apocalipse 3, verso 14 e verso 21. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podem sentar, muito obrigado. Eu quero pedir a vocês que dê-nos toda a atenção enquanto vamos falar, para que todos nós venhamos aprender. Nós não viemos passear nesse lugar, porque não é um lugar próprio para passeio. Para passeio você vai em lugares mais atraentes. Viemos aqui porque se fala em Deus. Se fala numa mensagem que o mundo não entende. Também ela não foi enviada ao mundo. Nem mesmo o profeta que cremos foi enviado ao mundo. No parágrafo 28 da mensagem, o primeiro selo, ele diz que ele foi enviado para o povo que crê na sua mensagem. Então, nós somos esse povinho que cremos na mensagem. Então, ele foi enviado para nós, assim como Cristo
veio tirar um povo dentre os gentios. Ele não veio tirar todos os gentios. Ele vem tirar um povo dentre os gentios. Gentios são todos aqueles, exceto Jerusalém. Jerusalém é conhecido como judaísmo, e todas as demais nações são conhecidas como gentios. Gentios. E não tem um nome apropriado para elas, como tem o judaísmo. Porque o judaísmo foi a primeira religião. E creram sempre no único e verdadeiro Deus desde o Velho Testamento. Não puderam o identificar no Novo Testamento. Quando esse Deus veio em carne, os judeus que deveriam identificá-lo não puderam identificá-lo. E ali estava Deus, mas eles não creram que ele era Deus. Agora vocês veem que passaram 2000 anos. E nós temos na Bíblia, em São Lucas 17, verso 26 a 30, uma promessa novamente que Deus fez, que é nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, novamente teria na terra o Filho do Homem. Lá atrás o Filho do Homem chamou Jesus Cristo. Agora, os dias idênticos aos dias de Noé. Eu acho que a maioria conhece isso, mas eu tenho que reprisar isso mais um pouquinho. Você tem que ir na Bíblia e ver o que foi os dias de Noé. O que eles faziam lá nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, casavam, largava e casava com outro. Largava, casava com outro. Isso é o que faziam nos dias de Noé, há 4.000 anos atrás. Agora nós encontramos a mesma coisa. E o Senhor Jesus diz que quando o mundo estivesse desta forma, casando e divorciando, ele estaria outra vez manifestado na terra, como diz São Lucas 17, 26 a 30, como Filho do Homem. É isso que as pessoas deviam ter encontrado. Mas ele veio como ele prometeu. A primeira vinda dele, ele veio no amanhecer, no leste, que foi para os judeus. Mas a sua segunda vinda, ele veio no entardecer, no oeste, que foi nos Estados Unidos. Então isso já cumpriu, tanto a primeira vinda como a segunda vinda. O que nós estamos fazendo aqui, vem a pergunta, estamos preparando para o rapto. Entende? O rapto faz parte da segunda vinda. A segunda vinda que começou no Monte Pôr do Sol, e ela vai terminar com o arrebatamento, o desaparecimento de um povo da face da terra. Para começar, se você perceber, a própria família perceber, nós já desaparecemos de alguns ambientes. Nós existimos nos ambientes denominacionais, desaparecemos dele. Existimos em ambientes de festas mundanas, desaparecemos dele. Já fomos arrebatados. Uma parte já cumpriu. Mas não é só isso. A outro lado da mensagem do profeta é que nesses dias, dois estariam no campo, trabalhando, no moinho, moendo. Um seria tomado, outro seria deixado. Dois estariam na cama. Um seria tomado e outro seria deixado. Esses dias que nós estamos vivendo, está cumprindo isso. Desde os dias do profeta, está cumprindo isso. Como dois estando no campo e dois estando na cama, um é tomado, o outro fica, o outro é deixado. Porque ele não pode enxergar a luz que Deus mandou naquele dia, aquela revelação, então ele é deixado. Isso aconteceu no tempo do profeta até aqui, porque a Bíblia diz, onde estiver o corpo, ajuntar-se-ão as águias. Você sabe muito bem que o corpo, alguém diz, onde está o corpo? O que é esse negócio onde tiver o corpo? O corpo é a palavra. O corpo morto do dia é a palavra. Nós temos uma Bíblia, vamos clarear isso mais para vocês. Esta Bíblia é um livro selado.
E sendo um livro selado, ele é um corpo que não se pode comer. Não se pode saber dos segredos dela. Como um livro selado, não se pode comer. Para comer, ela tem que morrer. Alguém diz, pronto, agora o corpo morto é a Bíblia. Então você vai em Apocalipse 5, ninguém podia nem olhar para esse livro. Oh, mas todo pastor prega, o Papa prega, o sacerdote prega, mas não entende. Não sabe o que está dentro, porque é um livro selado. Apocalipse 5. Mas a promessa de Deus é que nos dias da voz do sétimo anjo, que é o mesmo dia de Noé, viria um profeta, e nesses dias, esse livro que estava fechado, selado com 7 selos, se a Bíblia Sagrada, Deus do Velho Testamento, quando foi escrito, e o Novo Testamento fosse um livro assim, seria selado com 7 correias, para mostrar que são 7 selos. Mas não é um livro assim, era um livro enrolado. Era um pergaminho. E você tinha que puxar uma parte e ler aquela parte. Depois puxava a outra e lia. Mas era um rolo. Era um livro em rolo, que é o pergaminho. E estava selado com 7 selos. Ninguém podia entender. Por isso, irmãos, o povo não entendeu de Jesus para cá o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Tinha um mistério atrás disso. Jesus mandou ensinar as nações batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ninguém nunca soube qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou Pai, sou Filho e sou humano. Não sou Espírito Santo, eu sou humano. Mas eu sou Pai, sou Filho e sou humano. Mas eu tenho um nome. Osmar Rodrigues Costa. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem um nome. Senhor Jesus Cristo. Certo? Isso daqui foi aberto. E esta forma batismal foi aberta por revelação. Porque antes que o irmão Brana manifestasse as pregações, existiam os unicistas, que batizavam em somente Jesus. Mas é errado esse batismo, porque Jesus não pode ser seu próprio Pai. O Pai é Espírito. Então você tem que colocar Senhor Jesus Cristo. Este era o batismo que tinha que ser despertado. E por isso, o profeta desta era começou em Atos 2,38, que o batismo que Pedro realizou foi em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo que Filipe realizou em Samaria, Atos 8, 14 a 16, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10, 47 e 48, na casa de Cornélio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Quando diz a Bíblia, em nome do Senhor, aí você vai na própria Bíblia, Atos 2,36, e fica sabendo toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor é Pai, Cristo é Espírito Santo. Esse Jesus é Senhor Jesus Cristo. Entende? Por isso, o profeta começou ali. E ali começou a abrir o livro. Para nós, no batismo. Mas a Bíblia estava selada não só com batismo, mas estava selada com 7 selos. E esses mistérios teriam que ser abertos para nós nos dias da voz do sétimo anjo de Apocalipse 10. Então nós falamos de Apocalipse 5. Apocalipse 5 é um livro selado que não é alimento, que ninguém podia comer. Ninguém podia chegar e alimentar da palavra. E como nós sentimos satisfeito, alegre nas igrejas, louvando a Deus, porque não tinha outra coisa melhor. Deus não tinha aberto o livro ainda. Mas quando ele abriu este livro, aí vem a pergunta, quando foi que Deus abriu este livro? Nós temos a data. Quando Deus desceu do céu, em 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. Foi quando aquela nuvem foi formada, porque ela começou desde manhã.
Aquela nuvem começou desde manhã naquele monte, pôr do sol lá no Quênio Sabino. Desde manhã, mas ela terminou exatamente quando eles fotografaram em 3 cidades por ali, para mostrar para nós 3 testemunhos de que aquela nuvem era verdadeira e que Cristo tinha descido naquela nuvem, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, cumprindo Apocalipse capítulo 8, verso 1, e havendo o Cordeiro aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Por que o céu ficou em silêncio quase meia hora? Presta atenção para você ver. O céu esteve em silêncio por quase meia hora. Foi exatamente a hora que Cristo tinha descido do céu e estava sobre o monte pôr do sol na terra. Houve silêncio no céu para ser revelado ao profeta William Marion Branham o 7º selo e os 7 selos. Houve silêncio. E Deus não podia fazer isto em outro dia, nem em outra voz. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Nós devemos aprender isso. Quando prometemos uma coisa, cumprir. Filho de Deus é assim. Eu te seguirei, como os irmãos que foram batizados hoje. Eles fizeram uma promessa. Serei fiel até o fim. Deve cumprir aquela palavra. Deus cumpre a sua palavra. Ele demorou 2 milênios para revelar a sua palavra, mas ele revelou e ele cumpriu a sua palavra. Nós, como cristãos, devemos ter palavra quando nós proferimos, serviremos ao Senhor todos os dias. Vamos enfrentar luta. Quem serve a Deus tem problema, tem luta e tem mais ainda, porque você tem um mundo contra você e tem Deus a seu favor. Vale. Deus vale mais que o mundo, porque se eu valo mais que o mundo e Deus, quem nos fez? Certo? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E o nosso Deus, que é o Criador da alma, o quanto Ele vale. E nós queremos valorizá-lo servindo, entregando nossa vida totalmente em suas mãos. Então estamos falando disso para ver se facilita para vocês verem como Deus pegou e se tornou alimento. Porque o corpo morto, onde estiver o corpo, ajuntar-se-ão as águias. Mas esse corpo, para as águias ajuntar nele, qual águias eram? Aqueles que estavam 2 no campo, um foi tomado. Esse um vem para o corpo. Tinha 2 na cama. Talvez o marido foi tomado e veio para o corpo, para a palavra, para o alimento do dia, para a revelação. Veio comer. Ou o marido veio, a mulher ficou. A mulher diz, eu não creio nesse negócio que você crê, não. Ela fica. Já começou um rapto. Já começou. Não é ainda o arrebatamento. Isso é início. Isso é para te mostrar um pouquinho como que a coisa é. Você diz, estou sentindo só em casa. Não tem ninguém a meu favor. O rapto é assim, é você sozinho. Não tem pastor para te levar para o céu. É você e Deus. É aquilo que você crê. Se Deus fez uma coisa hoje, Deus mandou uma mensagem hoje que nos levanta. Deus mandou uma mensagem para Lutero que apenas fazia ele crer na palavra. Deus mandou uma mensagem para Wesley que fez o Wesley se santificar, separar do erro, do pecado, da cachaça, do mundanismo, ensinar as mulheres a fugir do mal. Foi a mensagem que veio naquele dia, a santificação. Deus mandou os pentecostais trazer os dons para que o povo conhecesse o que era falar línguas, expulsar demônios, curar enfermos, mostrar que Deus estava naquele tempo fazendo uma obra. Mas Deus não parou, Deus prosseguiu e o povo ficou lá atrás. Deus veio ao Pentecoste, o povo estava com Lutero ainda e Lutero já morreu, foi 500 anos. E o povo ainda disse, sou luterano. Mas Lutero morreu lá atrás e Deus fez algo com Wesley, fez algo com os pentecostais, e Deus já fez algo com o profeta do dia. Deus veio em carne no profeta do dia. Filho do homem é Deus encarnado na terra. Isto que é filho do homem. E São Lucas 17, 26 a 30, é que os dias idênticos aos dias de Noé.
Casamento e divórcio. Os dias idênticos aos dias de Ló. Irmãos, vocês sabem muito melhor que eu. Na verdade, esses dias de Ló vêm de tantos anos. No nosso país, está despertando há pouco tempo para cá. Despertando mais para esses dias de Ló. O que é dias de Ló? Dias de Ló é casando e divorciando. E dias de Ló? Eles compram, vendem, eles negociam e eles são homossexuais nesses dias finais. Está escrito nesta Bíblia que assim como foi nos dias de Ló, que Ló estava com as suas filhas e a sua esposa, e 2 anjos chegaram na casa de Ló. E aqueles 2 anjos influenciaram a vida de Ló e a sua família. Mas lá fora tinham os homens da cidade de Sodoma. A Bíblia chama de sodomitas. Lá fora tinham os sodomitas da cidade de Sodoma. Sabe o que eles fizeram? Eles bateram na porta da casa de Ló. O irmão estava falando de porta fechada. Tabernáculo com a porta fechada. Mas na casa de Ló não tinha nem a porta do lado aí do corredor aberta. Na casa de Ló estava tudo fechado. 2 anjos entraram. As portas se fecharam. E aqueles 2 anjos levaram uma mensagem para eles saírem de Sodoma. E os homens que estavam na cidade chegaram e bateram na porta e diziam: abre a porta, o que vocês querem? Eles diziam: nós queremos estes homens que entraram na sua casa. Ló disse: eu te dou as minhas 2 filhas, virgem, para vocês. Eles disseram: nós não queremos elas, queremos eles. Eles eram homossexuais. Eles eram sodomitas. Eles viviam homem com homem. Então eles não queriam as virgens da casa de Ló. Eles queriam os homens, que eram os anjos que tinham entrado ali. E aqueles anjos deram uma mensagem para Ló: saia desta cidade e nem olhem para trás. A infelicidade da mulher de Ló é que ao sair da cidade, ela não aguentou ficar sem olhar para Sodoma. O encantamento, a fascinação, a beleza da cidade, o que ela tinha em casa, que muitas vezes é amarrado na televisão, no rádio, na geladeira, meu jogo de sofá, está ficando para trás. Ô Ló! Nós vamos embora, está ficando tudo para trás. E ela não aguentava, as filhas não estavam importando com isso não. Estava seguindo a Ló, mas a mulher, ela não suportou aquilo. Ela disse: não pode, estou deixando tudo para trás. Quem sabe a própria família, algum da família, mamãe está ficando para trás, alguém está ficando para trás da minha família. E ela então não suportou olhar para frente, porque os anjos disseram: não olhem para trás. E somente ela olhou para trás e já converteu-se numa estátua de sal. Todo mundo conhece essa história? Foram os dias de Sodoma e Gomorra. Esses dias são os dias que nós estamos vivendo desde o tempo do profeta até aqui. São dias de Noé, dias de Ló, dias de casamento e divórcio, dias de insatisfação conjugal. O marido não está satisfeito com a sua mulher, arruma outra. A mulher não está satisfeita com o marido, arruma outro. O homem não está satisfeito com a mulher, arruma outro homem para viver. E você já vê, talvez aí na sua cidade mesmo, o homem de saia, seus travestis, a mulher portando-se como homem, vestindo como homem, cortando o cabelo como homem, e o homem deixando o cabelo crescer como mulher. O mesmo dia está retratando aquele tempo. Se eu vejo isso na natureza, eu vejo isso no mundo, então eu deveria procurar onde está um homem que é conhecido pela Bíblia como Filho do Homem. Onde está esse ministério? Eu preciso desse ministério porque o outro eu estou vendo. Eu estou vendo os dias de casamento e divórcio, que é os dias de Noé. Eu estou vendo os dias de Ló, homossexualismo. Eu estou vendo esses dias. Onde está o Filho do Homem? É o que eu estou pregando para vocês. Foi Deus em William Branham. O Filho do Homem é a palavra. A palavra estava encarnada em William Branham.
O Filho do Homem é a palavra. Mas que palavra? É a palavra do dia. O Filho do Homem é Cristo. Cristo é a palavra. Agora, Cristo veio e se fez conhecido a todos nós nesse tempo final, desde 1963 até 65, quando foi a morte do nosso profeta. Deus revelou, abriu esse livro. Aquilo que nós não sabíamos, ficamos sabendo de 63 para cá. E exatamente nesse tempo foi quando tudo cumpriu. E aquele que é de Deus está dentro. Deixa eu te explicar isso agora. Mas espera lá. A porta fechou lá atrás. A porta fechou em 63 a 65, a porta fechou. O profeta pregou a mensagem a almas que estão em prisão agora e diz: a porta está fechada. Se a porta fechou, como que alguém pode entrar hoje ainda? Você sabe quem entra hoje? Quem está entrando hoje são exatamente aqueles que, ao ouvir a palavra, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha palavra, a minha voz. Elas não seguem o estranho, elas não seguem qualquer um que prega a palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a voz de Deus é a sua palavra. E a sua palavra não é apenas um livro que você pega e lê e diz: eu conheço daqui tudo. Mas você não sabe nem o nome do Pai. A maioria dos crentes hoje é tudo assim. Você vê esse monte de crente indo para a igreja, pergunta para cada um: você sabe qual é o nome do Pai que Jesus falou que é para ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Sabe qual é o nome? Não são em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não está nem escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrita a palavra nome uma vez só, porque é um nome, cobrindo os 3 títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, tem um nome. Você conhece o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Então, o eleito, quando escuta a explicação que vem através de um profeta, diz: eu creio. Isso é verdade, é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, isso daqui é primeiro ano para nós ainda. Se não for pré. Certo? Porque nós temos que chegar mais adiante. Chegaria um tempo, irmãos, que nós como pregadores e a igreja como os assistentes, aqueles que ouvem a palavra constantemente, que lê a Bíblia, chegaria um tempo que nós não íamos precisar ficar ensinando rudimento para vocês. Paulo diz: nós temos que deixar os rudimentos e caminhar, prosseguirmos a perfeição. O que é rudimento? Rudimento é ensinar que a mulher não deve cortar cabelo, que a mulher não deve usar roupa de homem, que não deve pintar, que não deve usar a maquiagem do mundo. Isso é rudimento. Isso não é mensagem que é para ser pregada a vida inteira, não. Era para ser pregado e o eleito já ouvia aquilo. Eu creio, isso é verdade. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Eu vou te provar que está na Bíblia. Paulo ensinou, Pedro ensinou. E chegou um ponto que Pedro ensinou que as irmãs teriam que ser como Sara. Quer dizer, Pedro ensinou as mulheres do seu dia a voltar 2000 anos atrás. Mas como pode, irmão Pedro? Vai voltar 2000 anos atrás, você é uma mulher retrógrada, uma mulher que não sabe nada, 2000 anos atrás, como se aquele povo não tivesse sabedoria. Sendo que o povo naquele tempo, os egípcios tinham uma química embalsamante que dura 4 milênios e nós não descobrimos isso hoje ainda. Então pensar que lá atrás eles eram um povinho bobo. Lá atrás nós tivemos um Salomão, sabia de tudo. Nós tivemos um Davi. Nós tivemos o Abraão. Bom, vai contando que Deus tinha lá atrás, o tipo de homem que Deus tinha. Só que em todo esse tempo, Deus estava aguardando terminar o corpo. É como ser formado da espinha dorsal até completar, porque na espinha dorsal vem completando o corpo. E você começou ali, Deus começou ali. E a própria evolução de Deus, se você começa pela Bíblia e vê Gênesis, que quer dizer origem, Deus começou ali dos mais baixos, lá do girino, até chegar ao animal sagaz, que era a serpente, que foi exatamente perto do homem, que foi feito. E o homem foi feito no 6º dia. E aqueles animais que tinha sagacidade, foi feita exatamente no 5º dia, perto do homem. É por isso que eles fazem, eles têm uma tonteria de dizer que o homem veio do macaco, alguma teoria. Por quê? Porque depois que Deus fez esse tipo de animal, aí ele parou e fez o homem.
Só que se Deus fez o macaco, ele é macaco até hoje. Nunca um macaco virou gente. Você pode ter um macaco o resto da vida. Você só tem um macaco velho. Agora você tem um homem, aquilo começa, é uma criança, nasce uma criança e morre. É homem ainda. É homem. Porque é o que Deus fez. Deus fez tudo conforme sua espécie. Está em Gênesis 1:11. Cada semente produza segundo sua espécie. Deus até queria. Tem coisas que a gente entra e depois vocês têm luta. Mas Deus queria que o negro produzisse filho negro. Cada semente produz segundo sua espécie. Deus queria que o branco produzisse filho branco. Deus queria que o amarelo produzisse filho amarelo. Mas o nosso Brasil, nós somos uma mistura de cor, uma mistura de raça. Então nós somos um Brasil florido. Certo? Estou falando do original. Vai em Gênesis 1:11. Cada semente produza segundo sua espécie. Isto é Deus. Você não pode mexer naquilo, porque Deus produz Deus. Deus não produz outra coisa. Você não vai ter um Deus diferente. Ele só é Deus. Um filho de Deus é Deus. O que é um filho? O irmão Breno perguntou para um judeu: o que é o Messias, Rabino? Ele disse: será Deus. Porque ele não cria que Jesus era o Messias. Então o Rabino disse: quando ele vier, ele será Deus. Então, me prova, dizia o irmão Brana para o Rabino, me prova onde foi que Jesus Cristo não cumpriu tudo do que um Deus cumpre na terra. Ele discerniu os pensamentos, as intenções do coração, porque ele era a palavra encarnada naquele dia. Um judeu começou a chorar. Diz: eu não posso pregar isto ao meu povo. Agora, venha cá, vamos mexer conosco, com o povo da mensagem, que crê em William Branham, que crê no profeta. Onde é que você encontra o cordeiro no trono quando os selos foram revelados? Você não acha ele mais no trono. Ele teve que sair do trono. Ele desceu até no monte pôr do sol. Como que você é teimoso de falar que ele está no trono? Ele desceu, ele saiu do trono. Sabe para onde ele foi depois? Se vocês notaram o que aconteceu com a mensagem do profeta, 7º selo 201, com a atração sobre a montanha 150, irmão Brena diz que aqueles anjos vieram e tomaram ele e levaram para dentro daquela nuvem formada pelos mesmos. William Branham foi lá dentro. William Branham desceu daquela nuvem. No parágrafo 143, com a atração sobre a montanha, o irmão perguntou para ele: o que vai fazer agora? Ele diz: vamos a Jeffersonville e eu vou pregar a revelação dos 7 selos. Irmãos, se o povo pudesse perceber que aquilo que está escrito agora em Apocalipse 10, em Apocalipse 5 o livro está selado, não pode comer, não pode alimentar, porque o livro está selado. Mas Deus prometeu nos dias da voz do 7º anjo, de Apocalipse 10, 7, este livro selado com 7 selos, eu vou abrir e vou revelar ao meu profeta, e ele pregará e revelará isso para vocês, somente nesses dias da voz do 7º anjo. E nós temos as mensagens, estes simples livros que nós usamos, é para mostrar para você que este livro aqui, que estava selado e que não servia de alimento, porque não era corpo morto, porque não era ainda tempo de Noé nem tempo de Ló. Então o livro estava selado, mas no tempo de Ló, no tempo de Noé, agora no século 20, quando Deus enviou o seu profeta, naqueles dias, tinha uma mensagem na terra, e Deus desceu do céu, se você ler Apocalipse 10, verso 1, e viu um anjo forte descendo do céu com um livrinho aberto. Oh, mas por que você lê o capítulo 5 de Apocalipse e vi um anjo forte com um livro fechado? O livro está fechado, o livro está selado, com 7 selos. E há um clamor: quem pode abrir esse livro? João deu uma olhada e disse: nós não podemos nem olhar no livro, estamos perdidos, nossos patriarcas estão perdidos. Nós estamos perdidos porque ninguém pode nem olhar para o livro. E a voz veio e falou para ele: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro
e desatar, tirar o selo dos 7 selos. Ele venceu. Oh, irmãos, aquele conclame que houve, se vocês leem o capítulo 5, vocês vão ver que aí começaram a cantar, a glorificar, e um hino novo saiu na boca de cada um. Isso é o que está saindo agora na nossa boca. Nós temos que cantar novos hinos. Alguém diz, oh, aquele hino do fulano de tal serve, do Beltrano serve. Você tem que escolher agora. Não serve mais. Aquele hino não serve, porque agora você tem luz do que tem acontecido. E eles pregam, através do cântico, uma mensagem que não é verdade. Eles estão aguardando a vinda do Senhor, vir aí no céu aquele monte de anjo e Jesus e os anjinhos com a trombeta na boca, um pistão, uma clarinete, qualquer coisa, o sax, e tocando. Olha, Jesus está... Não, isso aconteceu no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, quase meia hora de silêncio, quando o Senhor Jesus Cristo veio e os Estados Unidos tiraram fotografia daquilo e não sabiam o que era. Aí o profeta diz um dia no meu escritório, tomando esta foto que os Estados Unidos tirou lá do Monte Pôr do Sol, e virei um pouquinho ela para a direita, ali estava o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de ver aquilo. Jesus vem e as pessoas não percebem. Porque Jesus não vem como nós. Se fosse para mim vir, eu vinha assim. Aí vocês me viam. Sabe que como Jesus veio? A terra estava aqui, Jesus veio assim. Ele veio virado, o rosto dele estava olhando para a terra. Ele veio com o rosto olhando para a terra. E o povo esperando que ele viesse assim, ele veio assim. Aí Brana teve que pegar a foto e virar um pouquinho para a direita. Aí olhou ele aqui. Os Estados Unidos não sabiam. Está escrito no parágrafo 120. 4 ações sobre a montanha. Diz, eles tiraram a foto, mas eles não sabem o que é isto. Mas William Branham sabia, graças a Deus, que Deus estava como filho do homem na terra, em um homem chamado William Branham, para poder mostrar para nós que Jesus Cristo veio daquela maneira, veio no Monte Pôr do Sol. E eles pensaram que é milhares de anjos. Não, milhares é na terceira vinda. Não é agora. Para a segunda vinda ele não falou quanto, porque ele disse que nem os anjos do céu sabiam. Ele diz, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o pai que sabia, porque o filho estaria aqui como filho do homem. Você sabe que William Branham não sabia, ele não soube no dia, para cumprir a própria Bíblia Sagrada, que o filho não sabe esse dia. E o filho, você pensa, era Jesus naquele dia. Não, era o ministério do filho do homem nesse dia, que não ficou sabendo depois que passou. 63 cumpriu, e 64 e 65. Aí irmão Branham pregou a mensagem, 4 ações sobre a montanha, em 64, e disse, olha, eu não sabia disso até poucos dias atrás. Ele não sabia, porque aquilo tinha que cumprir sem saber. Era o silêncio, era o 7º selo, era Cristo vindo em silêncio, e nem o profeta sabia, mas depois ele começou a mostrar para nós o que era aquilo. Aí que ele começou a esclarecer para nós, aquilo foi o dia daquela vinda, e ele pregou sua mensagem, e diz, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Em outras palavras, não perca isso, nos dias do 7º, é os dias da vinda do Senhor. Aí nós ficávamos pensando que aquele dia era o dia do arrebatamento. Não, era o dia da vinda do Senhor como filho do homem. Ele não podia explicar. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Aí você diz, por que você está falando? Estou falando porque ele pregou. Ele diz, você não lê a Bíblia, como você pega aqui e lê sistematicamente um versículo atrás do outro. Ele diz, não, você lê a Bíblia formando um quadro. E tem gente que lê a Bíblia e forma um quadro, Pai, Filho e Espírito Santo. 1, 2, 3. Um mais novo, um mais ou menos, e o outro uma pombinha. O quadro está errado. Irmão Branham diz, quando você faz isso, você está formando o quadro de uma vaca comendo capim na copa da árvore. E se você trouxer o quadro certo, você colocaria a vaca comendo capim lá na terra. Lá embaixo, até comendo capim, era grama. Mas não, eles fazem um quadro. Tem a religião que crê. Aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo.
As coisas do católico, acho que faz tudo quando você já foi católico, você sabe. Talvez você ainda tenha essa ignorância de fazer a mesma coisa. Eu nem sei o que é isso, nunca passei por isso. Eu nunca fui nem da igreja católica. Certo? O que eu passei por lá um pouquinho, eu era criança. E minha mãe já era protestante, e depois vim, só fui aprendendo. Se eu fiz coisa errada na minha juventude, fiz porque a gente é sempre cabeçudo. Não escuta muito. Mas desde minha juventude, meus 14, 15 anos, eu lembro muito bem que eu venho servindo a Deus. Eu venho com essa Bíblia na mão, sem conhecê-la, a Bíblia fechada. E agora eu leio que William Branham pregou esta mensagem, um livro aberto. Aquele livro que ninguém podia olhar para ele, agora você já pode comer esse livro. Alguém diz, que é, pastor? Tem que arrancar um pedacinho e comer. Comer, você olha assim e lê. Mais um pouquinho. Olha, tá bom, olha aqui. Coisa maravilhosa. Mais um pouquinho, espera aí. Mais um pouquinho. Comendo. Comer o livro. Você come a revelação. Aquilo que Deus revela, você está comendo. Esse é o corpo morto. Quem está juntado neste corpo morto? Quem é que está juntado nele? Aquele que era 2 no campo, ficou só um lá no campo trabalhando, o outro saiu de lá. Ele disse, cadê o fulano? Nós bebíamos cachaça junto. Nós íamos para as noitadas junto. Cadê ele? Virou crente. E o pior de tudo agora, ele crê que Jesus já veio. Ele diz, aquele compadre já foi. Porque ele já crê que Jesus já veio. Esse não volta mais no nosso meio. E não volta mesmo. Cadê aquela esposa? Aquela esposa que ia comigo nos bailes? Que ia comigo nas noitadas? Que fazíamos forró junto? Ou dançávamos junto? Cadê ela? Não está mais. Aquela esposa agora é cristã, está servindo a Deus. Ou vice-versa, aplica aí. Do jeito que é a sua casa, aplica. Você ouviu, a sua esposa não conseguiu ouvir. A esposa ouviu, o marido não conseguiu ouvir. Então vem para o corpo morto. O corpo morto é livro aberto. Livro aberto, palavra revelada. Depois que um profeta veio na terra, ninguém tinha livro aberto antes. A Assembleia de Deus trouxe o Evangelho para o Brasil, desde 1908, por aí 1910, que veio trazendo o Evangelho para o Brasil. O livro estava selado. Por isso eles vieram aqui batizar o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem saber o que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós participávamos de tudo aquilo junto com eles, porque nós não sabíamos também. Mas quando nós ficamos conhecendo que Deus mandou um profeta, e uma coisa mudou. Aí nós vimos o livro aberto. Aí vimos o batismo certo. Hoje nós temos um batismo certo. Eu sei o que é Mateus 28, 19, Pai, Filho e Espírito Santo, e Atos 2, 38, Senhor Jesus Cristo. Não é 2 batismos, não. E esse batismo em nome de Jesus Cristo é o nome desse Pai, Filho e Espírito Santo que você lê aqui, que Mateus 28 citou. Oh, amém, amém. Amém? Vocês creem nisso? Vocês creem na palavra? Vocês creem na mensagem? Eu tenho tanta coisa para falar que eu não vou falar. Tem um cronômetro aqui para eu não falar demais, porque senão eu falo muito. Eu gosto de pregar de 1 hora para trás para ver se o povo consegue captar aquilo ali, guardar. Entende? E foi a mesma coisa, como o irmão Branham ouviu Deus dizendo, guarda alimento, armazena alimento. Eu não quero dizer que eu sou igual ao profeta. Simplesmente, por volta de 98, por aí, 97, 98, é que algo me veio, não ouvi nenhuma voz do céu, nenhum anjo chegou na minha casa. Simplesmente eu tive um sentimento estranho na minha vida, que dizia, grava mensagem de 1 hora. De 1 hora para trás, que cabe dentro de uma fitinha cassete naquele tempo, é o que existia melhor para nós, fitinha cassete. E eu comecei a encurtar, que eu pregava 2 horas, 1h30, 2 horas, 3 horas. Aí comecei a encurtar minhas pregações, e de uma pregação, hoje eu faço 10. Porque eu posso levar o povo, e tanto eu assimilo a coisa melhor, como o povo também. E isso é o que está ajudando as pessoas. Não é uma mensagem minha, isso daqui é o que Deus revelou ao profeta.
É o que Deus revelou ao profeta. Eu queria falar para vocês, que não vai dar para falar tudo, mas eu queria falar sobre Laodiceia e a noiva. Está duas coisas aqui ao mesmo tempo, Laodiceia e a noiva, na terra. Aí teria... Vamos estudar um pouquinho? Tem paciência um pouquinho comigo? 121, a união invisível da noiva. Depois, durante a semana, o dia que vocês vem aqui, que o irmão Ademir está pregando uma mensagem evangelística para vocês. Certo? Vem aqui, vem ouvi-lo. Será muito bom. Agora, escuta, 121, a união invisível da noiva. Aqui mesmo hoje em dia, estamos nós. Olha o profeta pregando. Em 1965. Aqui hoje em dia, estamos nós. Laodiceia e a noiva. As duas. Aí vem a pergunta. O que é Laodiceia? Vamos ver o que é Laodiceia. O próprio profeta vai falar para nós. O que é Laodiceia? 115, a união invisível da noiva. Assim sendo, vocês têm que estarem mortos a essa coisa. Agora, eu não estou falando a esta assembleia local. Eu estou falando em conjunto através da nação. Meu irmão Branco transmitia também através de via telefone. Vocês têm que estar mortos a seu primeiro esposo. Irmãos, o nosso primeiro esposo foi o mundo, nós temos que entender isso também. Nosso primeiro esposo foi o mundo, a carne, o diabo. Era aquilo que nos governava. Hoje não, nós trocamos de esposo. Nosso esposo hoje é Cristo, é a palavra. Certo? E quem nos governa hoje não é o mundo mais, não é suas atrações, não é sua beleza mais, que nos insinua. Não, o que nos insinua hoje é a graça de sua palavra, a palavra de Deus. Isto é o que traz atração aos nossos olhos, o que traz encantamento, que a gente fica... Talvez você pegue assim, eu vou te levar na cidade grande, vou te mostrar um shopping, eu vou te mostrar outro local, um parque que tem aqui. Então você fica fascinado, oh, que coisa bonita, que shopping grande, maravilhoso, bonito. E quando você conhece a revelação da palavra de Deus, você vai em todo esse lugar outra vez. Você vai lá, dá uma volta por lá, mas como isso é maravilhoso, mas a terceira etapa é muito maior, é além disso daí. Quer dizer, o encantamento da palavra, isto supera. É como aquele que gosta, que ama a sua esposa. Tem tantas mulheres mais bonitas que a mulher dele, mas ele diz, a minha mulher é linda, eu gosto dela, eu a amo. Não é apenas para satisfazê-la enganando e depois querer arrumar outra, não. É porque há amor ali dentro. O mesmo faz a mulher com o seu marido. Não importa quantos tem mais bonito do que o seu marido, mas você casou com ele. Olha, ele é o meu lindo, meu amor. As outras mulheres olham e dizem, coitadinha, está cega. Mas assim mesmo, ela sabe aquilo, está dentro dela. Mas se não estiver, troca por qualquer bagaço. Eu já vi isto. Homem com mulher bonita trocar por um bagaço. Olha assim, coisa horrorosa. E você vê, largou de uma mulher linda ali. E trocou por... Será o que é? Estava mais cego? Bebeu mais? Qual o problema desse indivíduo? Qual o problema de um crente deixar da terceira etapa e voltar para uma denominação? Tem que estar embriagado com o vinho da grande prostituta. Não tem jeito de você voltar, você só prossegue. Você diz, você está diferente, sim, eu vou prosseguir, só que eu estou melhorando, eu vou para frente. Meu negócio não é ficar olhando para trás, não. Não sou rã, não tem espírito de rã, de ficar olhando para trás. Amém. Eu gosto dessas coisas. Isso daqui é o que influencia a vida da gente. Se você quer segurar a família, ame a família. Senão você não tem segurança em nada. Tudo nesse mundo é passageiro, é desonesto, é vulgar, é perecível. Tudo passa. Pega essa mulher que você vive, esse marido com quem você vive. Eu vou até a morte. Agora eu encontrei a palavra. Vou até a morte. Até aqui eu fui muito insatisfeito, mas Deus vai me dar graça. Eu vou viver com essa mensagem aqui e com minha mulher ou com meu marido, diz a mulher, eu vou viver até que a morte nos separe. Agora sim, agora esse casamento vai ficar bom.
Agora nós vamos ter lua de mel, não de fel. Amém? Aleluia. Escuta aqui, um pouquinho. Se você está unido a Cristo e ainda casado com uma denominação, és adúltera, és uma laodiceia. O que é uma laodiceia? É estar unido com uma denominação. És uma adúltera, uma laodiceia, unido com uma denominação, que a denominação é seu esposo, a denominação te ensina algo e você crê. Então é seu esposo, porque um filho de Deus é o que Deus ensina na palavra que ele crê. Outra coisa não entra nele. Se vocês notarem, vocês podem não ter dado certo em muitos lugares que vocês passaram religiosamente falando. Porque algo clamava dentro, eu quero mais. Mas quando esse mais chegou, vê se você fica quieto e cria juízo. Porque tem hora que diz, agora chegou. Chegou, mas é só um fogo de palha. Daqui a pouco você está pisando lá fora outra vez, já está voltando à denominação outra vez, está voltando ao corpo, à lama, ao vômito. Pega firme agora. Eu estava esperando uma luz. Pastor, a luz chegou. Chegou? Então agora vamos firme. E você não pensa que você vai ficar sem problema, não. Você é humano, é uma humana, vai ter problema na vida, vai ter problema no casamento, vai ter problema com o patrão, com a patroa, vai ter problema com todo mundo. Nesse mundo aqui é um mundo de problema. Por mais que você queira viver bem, é um mundo de problema. Mas digo, eu vou servir a Deus dessa forma correta. Não importa quem vai falar, nem a mamãe vai virar minha cabeça. Porque tem hora que a influência da mamãe, que não é crente, filhinha, você ficou doida? Você vai servir a Deus agora? Quanto tempo nós ficamos aqui adorando a senhora? E agora você vai largar assim? Mamãe, eu fui revelada. Deus me deu luz da palavra. Se a senhora chegar a alcançar isso aí também, um dia vai ser muito bom para a senhora. Mas tem uma coisa, eu sou sua filha, mas eu amo a palavra. Uma decisão. O rapaz diz, mamãe, papai, tudo bem, mas aqui a palavra é acima de tudo. Eu estou me dedicando à palavra. Você tem que aproveitar a sua juventude aí na terra, fazendo alguma coisa, rapaz. Senão você acaba morrendo e não fez nada, não aproveitou a sua juventude. Aproveitar a juventude hoje é beber, fumar, jogar, ficar as noitadas aí pra fora, dançando e cheio de maconha e drogas. Diz, não, eu escolhi um outro caminho, eu escolhi ir para a igreja, eu escolhi orar, eu escolhi ler a Bíblia, eu escolhi crer no profeta, eu escolhi ser diferente, Deus me deu algo aqui, eu estou clamando pelo céu, eu escolhi céu. Aí não adianta papai querer que eu vá fazer a coisa errada, porque eu não vou mesmo. Você tomou uma decisão, não é questão de alguém te dirigir, fulano, agora encabresta nós. Não, agora nós já fomos encabrestados por Deus. Deus já pegou, e você diz que São Tiago mostra isso daí. Está lá na Bíblia. Nós colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam. Vem. Colocamos freio na boca dele. Deus faz isso conosco. Deus diz, vem, vai, vamos. E Deus nos guiando. Deus nos dirigindo, Deus nos governando. Agora já não é o diabo mais que fica, vem. Já não é o diabo fica, vem. Para onde? Para as boates, para os erros, para as coisas que são do mundo, vem. Você vai perder? Vem. Não, agora não me encabresta mais. Não é mais o diabo que encabresta a minha vida. Agora Deus me colocou um freio na boca. Aí você vai ver, fale, e Deus freando a língua. Você vai falar o que Deus quer agora. Não é qualquer coisa que vou pregar, não é qualquer coisa que vou falar. Não vou perder tempo. Do muito falar, diz o sábio Salomão, sai palavras torpes, enganosas. Vamos falar pouco, mas acertado. Vamos dizer, eu quero servir a Deus até o fim. Amém. E aí, como é que vai? Estás casado com uma denominação? És adúltera? E Deus não casa com ninguém adúltero. És uma laodiceia, uma igreja através da nação. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo, a palavra.
Para estar na noiva, você tem que estar de novo casado com a palavra, a qual é Cristo. Eu fico pensando, um homem pregar que Brana pregou em 65, eu estou aprendendo 40 anos depois. 40 anos depois, o tempo do juízo, 40 significa juízo. Você tem 40 anos? Quando chega em 40 anos, eles acham, agora que ele está homem. Nada, agora que ele já está morrendo faz 15 anos. Começa a morrer com 25. E aí quando chega nos 40, ele acha que está uma grande coisa, um grande personagem, ele quer até largar da mulher arrumar outra. Tem uma idade que é assim. Ele acha que é um grande homem que quer largar da mulher. A mulher só não vale, ele quer arrumar outra. E ele não sabe que aquilo ali é influência porque a morte está chegando. A morte sexual, a morte do homem. Abraão chegou nessa condição com 100 anos. O irmão Branham disse que nem homem mais ele era. E aí você sabe quando não é homem. Tem homem que quando ele não é homem mais, ele suicida. E Abraão não era. Esperou na promessa, aí Deus trouxe um filho através dele. Tudo de novo. Ele recebeu de novo, como precisa de tempo. Isso é para uma hora que você falou, terminou, menino? Você é bonzinho. Eu estou precisando de 30. Deixa eu terminar. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo, a palavra. Para estar na noiva, você tem que estar de novo casado com a palavra, a qual é Cristo. Aqui, ó, para encerrar, 229. União invisível da noiva, 229. Agora notem, por conseguinte, cada um de nós sabemos que o ramo completo de denominacionalismo, pentecostais e tudo estão mortos. Isto é para os cristãos. Escuta bem, meu irmão. Isto é para os cristãos, nascidos de novo da mensagem. Irmão, nós tivemos um novo nascimento, nascido das eras, que eu já mostrei para alguns aí. Fé, lá embaixo, e novo nascimento. Irmão Brano, agora na revelação dos trovões, ele diz a coisa diferente para nós. Ele diz, isso é para os cristãos nascidos de novo da mensagem. Já não é nascido de novo lá da mensagem de Paulo, é nascido de novo da mensagem de Brana. Nascido de novo. E olha, irmão, nascido de novo, ele é inocente, ele é abençoado, ele dá tudo que tem. Você viu a criança? Você abre os braços, diz, vem filho. Ele vai. Se for um precipício, ele crê em você, ele crê que você vai segurar. Ele crê. Você nasceu de novo. E Deus te deu uma mensagem que não vai te lançar num precipício. Deus está com os braços abertos, dizendo, vem filho. Vem. Já venci o abismo para você. Eu sou a ponte desse abismo. Até na hora da morte, irmão Brano ensina que Deus está parado na porta da morte. Quando nós estamos para morrer, Deus está parado na porta da morte para pegar os seus filhos e levá-los. Parado na porta da morte. Quando o diabo pensa, agora eu ganhei, nós passamos para o outro lado e o diabo procura, cadê o fulano? Eu ia levá-lo agora, cadê? Deus estava parado na porta da morte. A hora que eu dei o último suspiro, Deus me catou, o diabo nem viu. É isso que Deus faz. Entrega tudo que você tem a Deus. Tem hora que eu falo assim, entrega a sua juventude. Se não tem juventude mais, entrega a sua mochibagem. Entrega suas rugas para Deus. Se já não tem mais aquela vida viçosa para entregar, entrega as rugas. Fala, Senhor, perdi um tempo, 70 anos vivi na terra, e agora que eu estou sabendo a verdade, agora que eu quero te seguir, já estou no fim, estou eu e minhas rugas aqui, me aceita, Senhor. Eu e minhas rugas, eu e minhas manqueiras. Eu e minha cegueira física, eu e meus problemas na coluna, mas me aceita. Ele diz, venha filho, eu já te curei, é só você crer, já está sarado. Você sabe que o irmão Brando diz que Deus não pode nem te curar mais, porque já curou. Ele já fez, Deus está esperando vocês, eu aceito. Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade de poder falar com o seu povo e de nos alimentarmos um pouquinho com esse livro aberto, os 7 selos revelados. Por que pregamos esse tipo de mensagem? É porque os selos foram revelados.
Nós temos esta revelação que o Senhor deu através do seu profeta, o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.